certo? Então, algumas aplicações em projeções, o desenho feito em 2D. Relembrando que eu tenho uma peça qualquer, aqui embaixo eu tenho a simbologia do primeiro diedro, ok? E aí a gente vai trabalhar o quê? Com esse tipo de orientação, frontal, superior ou lateral esquerdo. Lá nos diedros eu usei o termo de vertical, horizontal, porque é a maneira como aparece lá nos materiais quando a gente faz algum estudo. Mas é a mesma coisa. Então, vamos sempre trabalhar, vou usar sempre a nomenclatura de frontal, lateral, esquerda, porque existe lateral direita e superior. Isso também tem na apostila de vocês, se vocês quiserem olhar com mais detalhes. Então, saio aqui do canto esquerdo da minha peça em 3D e vou para a minha peça em 2D, certo? Frontal, lateral esquerda e superior, respeitando posição, alinhamento e dimensões. Legal? Só fazendo a indicação aí do que é quem, tá? A linha vermelha mostrando que elas são perfeitamente alinhadas, isso tem que ser feito, ok? Eixos isométricos da minha peça 3D, espaçados a 120 graus. Relembrando que eu tenho linhas isométricas, então que são paralelas aos eixos isométricos, e as linhas não isométricas, que é as linhas que não são paralelas. Beleza? Então, referência principal, linhas isométricas, é onde eu trabalho com dimensionamento. Então, vamos pegar uma peça aqui. A parte de cotagem, ou seja, indicar medidas, indicar as cotas, vamos ver mais para frente. Então, aqui elas estão como referência para que a gente saiba a dimensão da minha peça. Então, eu tenho posição frontal, lateral e superior e tenho a dimensão da minha peça. O que está destacado em verde? Aquilo que eu visualizo, que eu enxergo na projeção da frontal. A linha amarela, lateral esquerda. Percebam que aqui embaixo, essa região que é cortada, como uma diagonal que é chanfrada, ela aparece tanto na frontal quanto na lateral esquerda, porque ela está inclinada. Característica desse tipo de detalhe. Em azul que eu tenho na minha superior. E aí como ficaria a minha peça inteira. As cores são só para que a gente faça uma visualização mais rápida da projeção da minha peça. Outro exemplo aqui, agora uma peça que eu tenho um corte com um arco, um semicírculo. Raio, o raio é o quê? É uma medida que vai do centro até uma extremidade do arco. Qualquer uma das extremidades, saindo do centro até a extremidade. É indicado como raio e vai ter o símbolo de R antes, sempre. Então, o que vai ser a indicação que eu tenho na peça? Tá vendo que eu tenho uma linha mostrando? Então, ali eu vou ter, ó, minha frontal. Então, é isso que eu visualizo na parte frontal. Lateral esquerda, inclusive a parte de dentro. Existe uma característica que vai ter um tipo de linha específico para indicar aquilo que não está visível. Tá? E a superior aqui, ó. Percebam que essa parte arredondada que é cortada vai aparecer tanto na superior quanto na lateral esquerda. Então vamos olhar de novo essa peça aqui, fazendo a indicação das projeções. Lembra dos eixos? X, Y e Z. Comprimento, largura e altura. Ok? Então, ó, projeção aqui onde eu tenho a minha frontal, eu tenho o eixo X. E também na minha superior. Depois em azul, eixo Z indicando a altura. E o eixo Y em amarelo, referente ao comprimento. Então os eixos eles são muito importantes para que a gente faça essa correlação também. Então eu posso me orientar pelo eixo para saber que direção que a linha vai, saber com qual medida eu vou trabalhar. Certo? Essa linha tracejada é uma linha para indicar um detalhe não visível. A gente vai fazer bastante exercício e vai ficar mais claro depois. A nomenclatura aqui é só para facilitar, frontal, lateral, esquerdo e superior, para a gente ir recordando. E aqui como ficaria a peça com as cotas devidamente indicadas. Uma outra peça aqui de exemplo. Então essa é uma peça em 3D, ou seja, uma peça em 3 dimensões. Como ficaria as projeções dela feitas no 2D? Eu vou ter de novo a minha indicação ali, tá? Frontal, lateral, superior. Então vou usar só a primeira letra aí para ficar fácil de gravar e o S finalmente. E as cores aí mostrando o que seria cada um. Então o verde seria ali na frontal, amarelo lateral e o azul na superior. Como que ficaria o desenho da peça? Tá vendo destacado em verde? Então essa é a representação que eu tenho na minha frontal. Se você olhasse simplesmente para esse desenho da parte 2D frontal e não tivesse essa peça aqui embaixo, não tem como afirmar com certeza qual o formato dela. Então eu preciso de mais informação.
Por isso que a gente usa mais projeções, mais detalhamento da peça. Tá? Então, mostrando aí lateral esquerda e, por fim, a superior. Então, ficaria o nosso desenho final desta maneira. O que acontece? Quando a gente faz o desenho à mão, normalmente é mais fácil fazer desenho 2D, que costuma ser só linhas, tá? Retas ou curvas. É mais fácil do que às vezes trabalhar com os ângulos e alguns detalhes. Além do que aqui fica limitado, fica difícil mostrar tudo que a peça tem. Um outro exemplo aí, já estou mostrando tanto 2D quanto 3D, aquele sistema de cores que a gente estava usando, só para ficar fácil de identificar. Lembrando que você pode pausar esse vídeo, voltar e tirar alguma dúvida, anota aquilo que ficar em dúvida para quando a gente tiver nossos plantões aí conversar. Certo? Então vamos olhar agora, partindo da minha peça do 2D, como ficaria no 3D. Então tenho a peça com as cotas ali, todas as dimensões. Então o que eu poderia fazer? Como é que eu vou chegar na minha peça em 3D, naquela peça final daquela maneira? Vou usar meu eixo de referência e vou desenhar um bloco. Lembra do prisma, ou do sólido retangular, ou um bloco? Não importa a maneira como a gente vai usar. Então eu desenho um bloco com as medidas totais. Qual que é a altura total da peça? 80. Comprimento aqui acompanhando a linha aqui, ó, acompanhando o eixo X, que é o que vai à direita, seria esse comprimento total, ó, 50. E a largura da peça, 40. Fiz o desenho desse bloco. Ótimo, certo? Só a indicação dos eixos que eu acabei de comentar. Tá vendo? Orientação. Não é preciso fazer isso em todos os desenhos, mas no começo é legal para vocês se habituarem. Então lá, comprimento, largura e por fim, a altura. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar a cortar a minha peça. Então eu vou fazer os desenhos para cortar e chegar onde eu quero. Ah, como eu sei qual é essa dimensão? Volta lá no desenho, vai ter a cota, a medida certinha para eu fazer isso daqui. Então eu vou retirar esse bloco da minha peça, certo? Feito isso, vou dar sequência. Então lá embaixo faz aqueles outros detalhes e vou retirar. Como é que a gente retira no desenho? Apagando. Como é que eu retiraria num processo de fabricação da peça normal? Cortando. Tá? Seja usando serra, usando a máquina e assim por diante. Então é bem interessante a gente fazer essa relação com fabricação para entender a lógica e a importância das duas matérias, como elas trabalham junto. E mais para frente a gente vai retomar bastante isso com metrologia também. Tá? E aí eu vou chegar depois finalmente no meu desenho acabado, fazer os últimos detalhes, apagar o que não tem e terminou. É isso que eu vou ter depois no meu desenho 3D. No desenho 3D, normalmente a gente não utiliza as cotas, não é obrigado, não é necessário. Vocês vão ver nos nossos desenhos, porque é uma questão de estudo, eu preciso te dar essas dimensões. Então vamos olhar aqui como ficaria o desenho final com as cotas. Acaba ficando um desenho, a gente chama de um pouquinho de um desenho poluído. Fica muita informação junta. Mas durante os estudos é preciso fazer isso daqui também. Mas aquele desenho em 2D, normalmente ele é suficiente para o que a gente precisa. Vamos olhar agora mais um exemplo em vistas ortogonais. Desenho 3D é o nosso desenho em perspectiva isométrica simplificada. Nós já comentamos isso. Desenho 2D é nossa projeção ortogonal. Frontal, lateral e superior. Frontal, lateral e superior. Lembrando que é lateral esquerda. Tá? Símbolo de primeiro diedro. Então, esse símbolo que indica que a maneira como eu estou projetando segue o primeiro diedro, que é o sistema mais utilizado aqui no Brasil. É a mesma peça, só que ela tem posições diferentes. Por que isso? Porque quando eu tenho uma peça em 3D, eu não consigo ver os detalhes. Por exemplo, isso que está aqui, ó, como lateral esquerda na peça direita, é justamente a parte que está aqui atrás nessa peça, que eu não enxergo. Então você seria obrigado a desenhar várias vezes a mesma peça em várias posições. Tá? Então, para evitar isso, a gente projeta. Por que eu tenho essas letras aqui? Mostrando que, para facilitar, toda vez que eu pegar um desenho em 3D, tudo que está à direita, tá? Que acompanha esse plano aqui à direita, nós vamos chamar de frontal. O que fica à esquerda da frontal, lateral esquerda. E o que você vê por cima é sempre a superior. Por quê? Facilita bastante na hora de desenhar. Porém, isso vai fazer com que as projeções também mudem. Ainda a mesma peça, só girando. Lembrando, a direita frontal, o que fica à esquerda da frontal, lateral esquerda, e a parte de cima superior.
Tá? Então, pegando a peça A nessa posição, frontal como minha referência. Então, o que está sendo mostrado aqui? Tá? É o exercício, está revisando, é um exercício simples, não é obrigado nesse momento você fazer o desenho, mas quem tem dificuldade ou está com um pouquinho de dúvida, faça, copie a mesma mão, com ou sem régua, para ir treinando. E aqui que vocês podem fazer, eu vou passar rapidamente todos, mas você tem a opção de vir, pausa, faz a leitura, marca aí e depois corrige. Então, o que a gente vai fazer? Fazer a identificação de quais seriam as 3 vistas corretas, frontal, lateral, superior, em que posição que ela ia ficar. Então, sempre vai ter um número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, as vistas de referência que seriam 2, 3 e 6. Dessas vistas, qual que é a vista que eu preciso, tá? Qual que é a posição certinha de cada uma? Qual que é a minha frontal? Minha frontal ali é a vista 3. A 2 a superior e a 6 lateral esquerda. Feito isso, vamos fazer o reposicionamento e pronto, esse seria o meu desenho. Não teria o 3, o 6, o 2 aqui, nem a letra A, mas eu teria o meu desenho. Dando sequência, a mesma peça numa outra posição. Frontal que está aqui ao lado. Pausa aí, identifica quais são as vistas e dá sequência. Então, 2, 3 e 6, as vistas de referência. Só que agora a minha frontal, quem que é? É a 2. Tá? Frontal é a 2, superior seria a 3 e a lateral esquerda seria a 6. Tem que tomar cuidado para não fazer o giro da peça e fazer uma leitura incorreta. E aí faz o reposicionamento das peças e esse ficaria o nosso desenho. Mudando a peça, o formato, e agora temos 8 vistas de referência. Percebam, olha aqui embaixo, por exemplo, 5, 6, 7, 8. É o mesmo desenho, ele só está em posições diferentes, como se ele estivesse girando. Tá? É típico isso do desenho, só tem que tomar cuidado que apesar de ser o mesmo desenho, a mesma peça, ela tem que estar representada seguindo a norma, na posição correta. Então, olhando para a letra C, vamos procurar a minha frontal. Quem que é a vista frontal? Certo? Vai estar lá indicado. Essas são as 3 vistas, a frontal é a 1. E aí quem que vai ser a 3 e a 5? Lateral esquerda é a 3, a 5 a superior. Apaga as outras, faz o reposicionamento, chegou no final do desenho. Mais um exemplo, e aqui agora eu tenho um corte em ângulo, que seria lá um chanfro, como se fosse uma rampa. Então, esse detalhe ele vai aparecer em 2 vistas diferentes, porque ele é inclinado. Essa parte de trás aqui, que tem um degrau, se ela ficar oculta na hora que eu estiver visualizando, vai ter uma linha tracejada, como acontece no 3 e no 4. Não é que sumiu a linha ou a peça, porque se você está nessa posição onde está o meu mouse aqui, ó, e você olha para lá, a menos que alguém tenha visão de raio-x, você não enxerga o detalhe lá embaixo. Por isso a linha tracejada. Então, como sempre, vamos buscar a frontal, que vai ser ali, está um pouquinho mais fácil, vai ser a nossa 2, correto? Então, a 2 vai ser a frontal, e vamos seguir com as outras. 8 a superior, lateral esquerda é 4. Apaga as outras, reposiciona, lembra que eu comentei que eu poderia ter uma linha tracejada? Então é isso. Lá atrás, na primeira aula de revisão, eu falei, tem linhas que tem que seguir o padrão. Porque se eu mudar isso daqui, ao invés de uma linha tracejada mais fina para o mesmo padrão dessa, meu desenho fica errado. Ele vai passar uma informação incorreta. Por isso que tem a importância daquilo lá. Ok? Até a próxima.